Informação desportiva. Boa tarde. O ciclista português Afonso Silva, do AP Resorts Tavira Farense, conquistou o 45º Grande Prémio Abimota. Na última tirada que ligou Vagueira a Águeda, um total de 130 km, Medeiros voltou a festejar, em ponto cedente de Joaquim Silva de Fapel e David Domingues da Aviludo Loltano, respectivamente o segundo e o terceiro, com as mesmas 3 horas 5.17 do vencedor. Afonso Silva chegou na 28ª posição, a 2 minutos e 32, mantendo a camisola e trazendo este troféu para Tavira. O desenrolar da prova muito dura, como nos confirmou Vidal Fitas, diretor desportivo do Clube Ciclismo Tavira. Sim, é verdade. Fim de semana difícil, duro, mas que acabou por ter uma consequência bastante positiva e bastante boa. Portanto, já andávamos digamos que a cheirar a vitória durante estes últimos tempos e este fim de semana conseguimos-la trazer. Portanto, uma prova, a vitória numa classificação geral de um grande prémio não é uma coisa que seja fácil de conseguir, nem se consegue todos os dias, e desta vez conseguimos dar conta do recado e trouxemos a amarelo. Em relação ao desenrolar das várias etapas, informação que no arranque temperaturas muito elevadas, foi com muita dureza, aliás, como nos estava a dizer Vidal. Sim, não só o percurso também era duro essencialmente nas 2 primeiras etapas, mas depois também as temperaturas fizeram sentir naquela região que dificultou mais as coisas. Portanto, os primeiros grandes calores do ano normalmente trazem sempre um acréscimo de dureza, porque os atletas ainda não estão aclimatizados com este tipo de temperatura e os primeiros acabam sempre por trazer grandes dificuldades a maior parte do pelotão. E este não fugia à regra, portanto a corrida acabou por ter esse grau acrescido e que a tornou bastante dura. E isso vê-se pelo número de desistências, vê-se pelas grandes diferenças que existem na classificação geral. Portanto, digamos que além da dureza da própria corrida ou do próprio percurso, esse fator também foi determinante na corrida. Se pudermos definir qual foi o dia certo em que ficou logo perfilada a vitória para o prémio, Vidal? Acho que o importante foi o primeiro dia. O primeiro dia que de facto conseguimos dar superioridade àquilo que foi a dureza da etapa e conseguimos uma vantagem que no final se tornou fundamental para que conseguíssemos ganhar. Portanto, aproveitámos várias debilidades dos nossos adversários nesse dia, conseguimos, inclusive, fazer primeiro e segundo na etapa, ter alguma vantagem que foi importante. No segundo dia, a etapa ainda foi mais dura, controlar a etapa não foi bastante difícil, e perdemos 3 ciclistas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Portanto, vimos essa vantagem reduzida relativamente ao segundo classificado e, embora os outros os conseguíssemos distanciar, portanto foi um dia bastante duro, um dia que requeriu muita coragem e pronto, e conseguimos com muito esforço, conseguimos segurar a camisola amarela. Ontem a etapa era muito mais fácil, conseguimos controlar bem as operações, portanto, pese embora os ataques que fomos sujeitos, mas já o fizemos de outra maneira e com outra consistência e portanto conseguimos controlar bem, digamos, os 5 segundos que tínhamos de vantagem para o segundo classificado e trazer a vitória, portanto. Mas não foi uma tarefa fácil, como nunca é, sendo a camisolas amarelas e conseguir vitórias nunca são tarefas fáceis. Não fugiu à regra. Ok, junta-se a nós, Jorge Nunes, isto porque estávamos a falar das temperaturas, para os nossos ouvintes ficarem atentos, portanto, este grande prémio desenrola-se na região centro. Portanto, esta parte do país nós temos tido temperaturas elevadas, mas lá elas foram extremas. Acho que as temperaturas elevadas, o Vidal é que andou lá na corrida, deve dizer como é que estava, mas é uma zona tão... do mesmo tempo que às vezes tem muita umidade, também tem um calor... é um calor que deixa moça, e numa prova de ciclismo não é só o calor que está no ambiente, depois é o calor que o próprio Alcatrão debita. Como é que estava a temperatura? Já agora, Vidal, que a Ana fala nisso. Sim, entre os 35, 36, 37 graus, 38, em algumas partes. Isto subtermos em linha de conta que num percurso com montanha, com muita montanha, torna as coisas muito mais complicadas. São um percurso plano, depois as coisas acabam por se conseguir minimizar.
num percurso duro com muita montanha à mistura. Portanto, as coisas complicam-se bastante. E a questão nem é tanto os 35 ou 36 graus ou 37, é de facto serem os primeiros do ano. O corpo não está aclimatizado digamos, este tipo de esforço debaixo desta temperatura e torna as coisas mais difíceis. Há gente que o assimila muito mais rápido, outros levam muito mais tempo. Só para ter uma ideia, o David Jiménez tem passado os últimos tempos em Andorra com temperaturas a rondar os 10 graus, 15, de repente vê-se são 35, dizia que parecia ser um frango cozido. Portanto, daí se vê a dificuldade. Foi igualmente para todos, não é? Mas pronto, cada um tem para todos, mas é sempre assim. Olha, Vidal, desde o prémio do Bruno Neves para cá, que ainda depois por meio teve o prémio das Beiras, em que foi à pele, não é? O de La Penha ficou a 2 segundos do camisola amarela, mas andou ali na discussão até ao final. Nota-se que a equipa está mais entrosada? Notas isso? Não foi só no prémio do Bruno Neves. O prémio do jogo também não te esqueças que... Sim, eu estava a falar do prémio nestes 3 últimos que foram... Não, a equipa tem vindo a seguir uma linha de evolução. É evidente que não está tudo feito e temos muita gente jovem e nestas circunstâncias também se comete erros e porque atletas não há a ver. O prémio do jogo foi totalmente diferente deste, o prémio das Beiras foi diferente, não são situações iguais. É evidente que quanto mais vezes tu estás nesta situação e que vives várias experiências diferentes, mais vezes tu sabes responder às adversidades e sabes responder ao adversário e sabes responder às várias circunstâncias que a corrida te põe. Nem todos os percursos são iguais. Nenhuma prova é igual. O pelotão às vezes não é igual, o pelotão de Beira, por exemplo, não era igual a este pelotão, portanto, um pelotão internacional, este é um pelotão nacional. Portanto, ou seja, as circunstâncias não são as mesmas, os adversários não são os mesmos. No jogo correu-se com temperaturas a rondar os 25 graus, 26, agora com 35, 36. Portanto, ou seja, há coisas diferentes. E enquanto não estás habituado, enquanto não tens a tal maturidade que é necessário ter para saber lidar com as várias circunstâncias da corrida, mas é evidente que metes erros pelo caminho, mas vais aprendendo, vais sabendo respondendo às situações cada vez melhor. É evidente que quanto mais vezes estiveres nesta situação, depois mais vezes, mais experiência ganhas, melhor sabes responder às coisas, menos stress tens, ou seja, as coisas acontecem, é mais uma naturalidade. Vais para a corrida naturalmente, digamos assim, menos nervoso, pode sempre correr mal, pode sempre perder, pode sempre, ou melhor, ou não, pode sempre não ganhar, porque o adversário é mais forte, porque houve circunstâncias, ou tem o momento de forma da equipa até não é o mais indicado para aquela altura, e isso pode sempre acontecer. Agora, é evidente que quanto mais experiência tens, melhor minimizas essas dificuldades, portanto, e nesse aspecto nós já conseguimos fazer isso. E só para termos uma ideia, ontem só alinhámos com 4 ciclistas e não foi por isso que deixámos de ter a corrida totalmente controlada, também ou melhor do que se estivéssemos com os 7. Portanto, isso também já revela uma maturidade grande e a certeza de que quando fazes as coisas já sabes fazer, não as circunstâncias da corrida, sabes lidar bem com elas e não é por isso que deixas de fazer bem feito. Ok, Vidal, e o que é que se segue agora? Agora a próxima corrida será os campeonatos nacionais. Há alguma prova de por meio que a equipa de Tavira vá... Sim, no próximo domingo, dia 8, 9 e 10, realiza-se o Grande Prémio Douro, mas a equipa não irá estar presente. Achamos por bem que há lesões, há ciclistas que estão em condições físicas neste momento que necessitam de ser geridas e achamos por bem falhar esta prova e centrar-nos naquilo que é o resto da época e os principais objetivos do ano. Precisamos de recuperar a gente, precisamos de que a saúde volte ao estado normal e fazermos a corrida com 4 ciclistas ou com 5, no máximo de algum pendurado por arames, digamos assim. Preferimos não ir. Não ir, não é costume fazê-lo, mas neste momento as circunstâncias também o obrigam. Vidal Fitas, diretor desportivo do Clube Ciclismo Tavira, a falar-nos sobre esta vitória de Afonso Silva da AP Hotels & Resorts Tavira Farense, a vitória deste prémio que terminou no último domingo. As notícias locais e regionais. A Rádio Gilão, a informação atualizada.